Olá, estamos com mais um Dicas do Enem de hoje e hoje nós vamos falar um pouco sobre Karl Marx. Talvez um dos filósofos que esteja mais em alta hoje, principalmente nas críticas, né, nesse mundo que discute tanto sobre comunismo e capitalismo, sobre comunista, mas não vamos adentrar nesses questionamentos, nós vamos falar um pouco sobre algumas visões de Karl Marx. Karl Marx, ele analisou a sociedade da época. Karl Marx nasceu na Alemanha no, e, e no século XIX ele fez algumas análises. Uma das questões que nós temos que analisar era a questão do capitalismo da época. Que capitalismo era que existia na época? Era um capitalismo onde as fábricas elas empregavam muita gente e era um capitalismo perverso, como jornadas de trabalho de até 20 horas ou até mais, salário de crianças e mulheres bem menos que de homens, então era muito mais barato você contratar crianças e mulheres, e as fábricas eram lotadas, eram sujas, e as pessoas elas tinham uma obrigação de trabalho fora do comum e ganhavam muito pouco, é claro. Então era um capitalismo muito perverso. Então Karl Marx ele vai fazer a sua análise a partir disso. E ele vai analisar que no decorrer de toda a história da humanidade sempre houve duas classes, tanto senhor quanto escravo, tanto senhor feudal como servo, e hoje que nós temos os burgueses e os proletários. Então ele analisou que a luta de classe ela é necessária para que a sociedade ela possa evoluir. Mas de certa forma, Karl Marx ele vai fazer uma análise principalmente que principalmente a classe oprimida ele sempre perde em decorrência da classe opressora. A classe opressora ela tenta, de certa forma, minimizar as condições que o oprimido tinha de chegar a um crescimento. Então, ele vai dizer que para as pessoas que são mais desfavoráveis, ela não chega à educação, ela não chega a um conhecimento de qualidade, ela é privada de recursos, ela é privada de capital cultural. Outro contexto muito interessante que Karl Marx coloca é o conceito de mais-valia. O conceito de mais-valia é tipo assim, vamos dar um exemplo de um cara que trabalha em uma fábrica de camisas. A camisa, o cara faz a camisa por 25 centavos, ele ganha na camisa. Só que sai da fábrica a camisa num valor de R$3. E o vendedor da camisa, para levar o cliente, ele vende a camisa a 30. Então, esse contexto aí a gente vai ver que na concepção de Marx ela é muito injusto, que poderia valer mais o trabalho da pessoa que fez a camisa. E esse contexto de mais-valia, ele coloca que o trabalhador ele poderia ser correspondido com mais recursos para que ele possa crescer também. Não como o proprietário da fábrica, não como o vendedor, mas que pudesse ganhar mais. Então, o Marx ele sempre vai analisar esses contextos aí. Ele vai criticar o capitalismo principalmente porque uma das bases do capitalismo é o lucro, e é um lucro, vamos dizer, cruel, perverso. Mas isso é um contexto. Marx fala de um contexto. Marx ele fala de um contexto do século XVIII, XIX. Então, mas as críticas a Marx eu vejo que elas são infundadas, porque ele era um filósofo, ele não era não era algo prático, não era alguém prático, ele era um teórico. E o marxismo que nasceu de Marx, aí sim ele pode receber críticas, ele vai poder dizer que daí de ideias de Marx já fundamentaram outras revoluções no mundo, etc. Mas, então, o importante é que
Marx ele vai sempre colocar a ideia de classes, sempre vai ter o oprimido e o opressor, e a ideia de que é cruel o capitalismo. Então, essa é mais uma dica do Enem de hoje, tá bom?